nós temos algumas propostas, né, alguns projetos. Um são as rodas de conversa. As rodas de conversa, elas formam um vínculo e uma relação de confiança dos alunos com a escola, né, representado por várias pessoas que estão à frente desse projeto. Isso acontece desde da educação infantil, e todos os segmentos seguem essa linha. Nessas rodas de conversa, nós trazemos à tona os problemas da turma, os problemas do grupo e temas que estão além da escola ou dentro da escola. Então, os temas atuais, as questões de violência, as questões de conflito, como resolver, como encaminhar, e buscamos, junto com eles, quando possível, e na maioria das vezes isso é construído, caminhos para que a gente possa solucionar aquele conflito ou aqueles conflitos, abordando os temas que vivemos hoje. A autonomia é um conceito fundamental para a construção da moral e ética do sujeito. Ele é o eixo, inclusive, do nosso trabalho e do pilar ética do cuidado. Para chegarmos a um sujeito moralmente responsável, né, com o contexto e com o coletivo, é necessário que ele se torne autônomo. Só que a autonomia é construída, vai ser construída desde a infância, vai passar por vários momentos onde o adulto, seja a escola representada por um adulto, seja a família, ela também terá momentos de atuações diferentes. O adulto, num certo momento, até a entrada da própria adolescência, esse aluno, essa criança, ela está num estágio que a gente chama de heterônomo, ou seja, ela precisa do outro de fora para que ele se regule, porque ele não tem ainda as regras e todas as questões como autorregulação. Ele precisa do outro. Quando chegar na adolescência, ele também precisa do outro. Só que esse outro ocupa um lugar diferente. É um lugar mais deslocado daquele anterior, mas é um lugar onde eu estou mais distante, mas eu estou perto. E é por isso que os pais, as famílias precisam estar atentas para essa fase, porque é uma fase bastante difícil, mas é um momento que esse sujeito está se constituindo como sujeito autônomo, que é diferente de ser independente. A independência é quando uma criança já aprende a andar, já guarda seu material, guarda sua roupa, isso é ser independente. A pessoa pode ser independente e não ser autônoma. A autonomia está ligada à responsabilidade, comigo e com os outros. E aí, quando você constrói um sujeito autônomo, consequentemente, esse vínculo está sendo construído. Não se constrói autonomia, não se delega para o outro certas responsabilidades sem afeto. E o lugar principal da família é o lugar do afeto. E é esse lugar que a família tem que estar atenta para que nessa adolescência ele esteja próximo sem estar invadindo aquilo que é do seu filho. E entender que estar próximo não é invadir. Eu penso que há duas ações aqui pedagógicas na escola que me parecem que têm sido muito positivas, né, para a formação dessa consciência e cultura cidadã entre os estudantes, né? A formação dos coletivos, né, e alguns trabalhos de campo, né, saídas pedagógicas que nós promovemos aqui com os estudantes, né? Um coletivo em especial que eu gostaria de mencionar, que tem a ver com o meu trabalho aqui, né, com o nosso trabalho do Comitê Antirracista, é o coletivo antirracista Carolina Maria de Jesus. Esse coletivo nasceu do protagonismo, do interesse dos estudantes em 2020, no contexto da pandemia, a partir do assassinato do George Floyd. Os estudantes começaram a pressionar a coordenação da escola, né, a parar tudo, vamos parar tudo, vamos pensar. E a partir daí nasce o coletivo antirracista Carolina Maria de Jesus. E esse coletivo tem tido uma atuação muito interessante, né, porque o coletivo ele é, ao mesmo tempo, um espaço de acolhimento, né, para estudantes negros, né, que sabemos que a escola é uma escola de maioria branca, então é importante ter um espaço onde esse estudante negro se sinta pertencente, então o coletivo tem esse papel. Um espaço de aprendizado,
né? Não só para os estudantes negros, mas também para os estudantes brancos, não negros, que conseguem aprender a diferença, valorizar essa diferença e também se engajar no enfrentamento ao racismo. Então, penso que essa experiência e essa oportunidade que a Escola Parque dá para os estudantes, né, de se organizarem, de construírem coletivos, é uma experiência muito positiva, porque, de fato, faz com que esses estudantes se posicionem, não só na escola, mas na sociedade, de uma maneira positiva, de uma maneira onde eles possam imaginar um outro futuro, né? Um futuro onde todas as existências sejam possíveis. Então, eu penso que sim, né, a constituição desse coletivo com apoio incondicional, né, da direção pedagógica da escola, até porque isso faz parte da proposta pedagógica da Escola Parque, isso tem sido para os estudantes e para toda a comunidade escolar algo tremendamente positivo. E uma outra coisa também que é bem bacana, que a Escola Parque também vem fazendo já há muito tempo, são os trabalhos de campo, né? Entretanto, com o aumento, vamos dizer assim, da preocupação com a educação para as relações raciais, esse trabalho de campo, que vem sendo realizado já há bastante tempo, que dá um resultado, né, na formação cidadã, nas propostas pedagógicas da escola, muito significativo, esses trabalhos de campo têm sido pensados também numa perspectiva da educação para as relações raciais, né? Visitas a quilombos, né? Visitas a espaços onde a cultura negra está muito presente, né? Visitamos de maneira regular, né, com os vários segmentos da escola, o Circuito da Pequena África, visitamos na Semana de Enfrentamento ao Racismo, que esse ano foi a 7ª edição da Semana de Enfrentamento ao Racismo, visitamos Madureira. Os alunos pegaram um trem na Central do Brasil, desceram em Madureira, visitamos a Central Única de Favelas, visitamos o Mercadão de Madureira, Império Serrano, Baile Charme de Madureira, foi maravilhoso, Portela, que é uma escola centenária, e a maioria dos alunos nunca nem imaginavam a existência desse lugar tão potente. E a gente visitou para falar da potência da cultura negra. E não é a visita pela visita. Antes da visita, o professor de História, de Geografia, de Sociologia está estimulando os alunos a pensarem sobre esse território. O que é Madureira? O que significa? Quais são as manifestações culturais que existem em Madureira? E depois da visita a Madureira, também os alunos vão ter que produzir academicamente o que eles experimentaram. Então, a visita em Madureira, por exemplo, assim como a visita à Pequena África e outros territórios, está linkada, está adequada, intrinsecamente articulada ao projeto pedagógico da escola, o que faz do aluno da Escola Parque um aluno com uma capacidade de intervir na sociedade positivamente bastante significativa. Ao mesmo tempo, essa sociedade está dando sinais de estrangulamento. Os sofrimentos estão muito grandes. Os consultórios terapêuticos estão lotados. A quantidade de laudos que a gente tem visto nessa adolescência, de adolescentes em sofrimento psíquico, é muito grande. E isso tem a ver com esse modo de viver, com esse modo de produzir, de agir na sociedade. Eu acredito, e a minha grande esperança, e eu acho que educação tem a ver com isso, com sonhar uma sociedade diferente, com se indignar com o que a gente vê hoje e fazer alguma coisa para mudar. Eu acredito, e eu trabalhando com adolescentes vejo isso também, os próprios adolescentes vão saturar desse modo de se relacionar. Então a gente vê também adolescentes se movimentando para desejar um mundo novo. Movimentos coletivos de adolescentes dentro das escolas, querendo discutir sobre temas adolescentes, sobre o sofrimento do adolescente, e a gente tem dado suporte para isso. Então eu acredito que essa saturação desse modo de ser também pode gerar no adolescente um desejo de uma sociedade diferente. E é nisso que a gente aposta as nossas fichas. A gente vê esse movimento também acontecendo, um olhar maior para a diversidade, para a empatia, para construções que sejam verdadeiramente coletivas, para que ninguém fique de fora. Mas isso é uma batalha diária, vai depender de hoje, o que a gente está plantando com esses adolescentes hoje, o futuro que vem por aí. E o papel nosso enquanto adultos é fundamental, porque o adolescente precisa do nosso contorno, do nosso olhar. Às vezes a gente esquece que nós somos os adultos da relação. E quando eu falo adultos, leia-se educadores também. Educadores não somos só nós
que estamos em instituições formais de educação. Todos na sociedade precisam se perceber, em alguma medida, educadores, educando crianças e jovens para a sociedade que a gente deseja. E aí fica a pergunta: qual é a sociedade que a gente deseja? A gente tem que pensar sobre isso antes de qualquer passo que a gente vai dar. Os adultos precisam combinar bem combinado qual é a sociedade que a gente deseja para a gente trilhar esse caminho, rumar na direção de uma cultura de paz, de uma cultura mais empática, mais sustentável, seja lá o nome que a gente queira dar, que nos faça conviver de uma forma possível, né, que não nos adoeça. É esse respiro novo. Ele carrega dentro de si essa semente da transformação. Sempre foi assim ao longo das gerações, né? A juventude trazendo esse novo mundo que a gente deseja. Então a gente segue apostando as fichas nessas crianças e nesses jovens que vão construir esse novo mundo. E é uma característica adolescente, típica da adolescência, o engajamento com causas. E a gente precisa aproveitar isso. O jovem, por si só, precisa se engajar com coisas, com causas, com propósitos. E a gente, enquanto adulto, e aí pensando no papel da família e da escola, precisa dar um norte de quais são as causas relevantes para uma sociedade que a gente deseja. Causas que sejam voltadas verdadeiramente para um equilíbrio global. E aí, pensando qual é o papel da família e da escola, está de mão dada. Eu não consigo ver isso fragmentado, separado. Muitas vezes olha para a escola só como um lugar do serviço, né, de um serviço que está sendo praticado ali com as crianças e com as famílias, mas a gente precisa descolar um pouco dessa visão de escola como serviço e lançar o olhar para a parceria família-escola, para que sejam relações menos tensionadas, entendendo que a gente quer a mesma coisa. A gente quer esse sujeito se desenvolvendo de forma saudável, ou como dizia Nego Bispo, se envolvendo de forma saudável, mas cada um se complementando. A escola e família precisam falar a mesma linguagem. Eu adoro quando um adolescente fala para mim assim: você está falando igual a minha mãe. Ou então, você falou igual ao meu pai. Eu falo, então a gente está caminhando no mesmo sentido, é isso que a gente deseja. Agora, a escola cumpre um papel que é um pouco diferente da família, que é o papel socializador. A escola é o grande ensaio para a vida. É o lugar seguro onde esse adolescente vai poder experimentar essas relações, errar, experimentar, burlar, onde ele vai estar tendo o olhar de um educador para mediar o caminho dele para a transformação. O papel da família é o lugar do chão seguro, é o assentamento. A família é o porto seguro. A família é o grande enraizamento de quem nós somos. Então, a família é o chão dos princípios, dos valores. Por isso que não dá para abrir mão dessa parceria escola e família, porque a gente tem que estar muito combinado quais são os valores que a gente quer que sejam estabelecidos, que sejam introjetados, que façam sentido para esse adolescente. Então, penso que são papéis complementares para que a gente possa ajudar esse adolescente a se enxergar, a enxergar o papel dele no grupo e a sonhar com esse mundo que deseja e como que ele vai fazer para transformar esse mundo. Eu acho que vivemos hoje uma sociedade bastante radicalizada, né, que me parece mais disposta a afirmar do que a ouvir, uma sociedade com avanço exacerbado das individualidades, que faz com que alguns ganhos, alguns acordos coletivos, de algum modo, se fragilizem, né? Uma sociedade muito medicamentada, o que parece ser sintoma de uma incapacidade para lidar com a frustração. Então, repara que são todos desafios, né? Que acometem a todos nós, mas muito potencialmente nossos jovens, não é? Por conta de serem jovens, obviamente. Ao mesmo tempo, eu acho verdadeiramente que nós temos uma geração de jovens hoje que é muito potente, né? Eu acho que é uma geração de jovens que vai se indignar talvez de maneira mais efetiva do que outras gerações, que vai confrontar mais do que outras gerações, não é? Que nesse sentido vai ter uma capacidade mais poderosa para transformar, né? Transformar um mundo que deve ser preservado de muitas formas, mas deve ser transformado também. Nesse sentido, é uma geração interessante porque
ela tem um entendimento mais aguçado de que o mundo é uma instância integrada, que o que nós fazemos reflete no mundo e, ao mesmo tempo, o que acontece no mundo nos acomete também, nos provoca também, né? Então, me parece que é uma geração mais disposta a construir um mundo de maneira mais responsável, de maneira mais ética, de maneira mais empática. Eu acredito realmente que essas são as grandes potências dessa atual geração. Para os adolescentes, o que eu gostaria de deixar aqui como um recado é que eles possam abrir as suas relações e construir novos vínculos a partir de novos conceitos. A adolescência traz um arrojo, traz o novo, e é importante que esse novo seja criativo e, acima de tudo, esteja baseado em relações de respeito, e vocês podem construir isso não só hoje, como poderão trazer e continuar construindo isso. Para as famílias, eu gostaria de dizer, tome os seus lugares, assumam o seu papel. A família precisa se potencializar como pai, como mãe, enfim, como papel daquele que cuida desses jovens, porque a família tem potência, a família tem uma força enorme e não precisa se fragilizar, pelo contrário, precisa buscar seus conceitos, seus valores, aquilo do qual nós não vamos abrir mão como família, para poder estar junto com esses jovens para estabelecer confiança, relações de afeto, estar perto. Ouçam os seus filhos. Eu queria aproveitar aqui e mandar um recado para os adolescentes, estudantes que estão aqui me ouvindo. Não se silenciem. O silêncio ajuda o opressor. Manifestem-se. Procurem um espaço para que vocês se manifestem, para que vocês reivindiquem o seu lugar de fala. Isso vai ser fundamental para construir um outro futuro. E um recado também para as famílias que têm adolescentes fundamentalmente, né? Se responsabilizem no enfrentamento às violências e às opressões que estão presentes na sociedade. Se responsabilizem no enfrentamento ao racismo, se responsabilizem no enfrentamento à misoginia, se responsabilizem no enfrentamento à homofobia, se responsabilizem no enfrentamento ao capacitismo. Dessa maneira, vocês vão estar dando um exemplo tremendamente positivo para seus filhos, como deve se comportar um cidadão que celebre todas as diversidades. E eu acho importante de pensar que a adolescência é uma fase, né? Ela é uma fase de mudança. Mas todas essas fases da nossa vida são fases, e são fases de mudança. E é importante a gente poder acolher o adolescente. Acolher o adolescente é saber que ele está numa fase de experimentação, ele está numa fase de descoberta. E o acolhimento não significa a gente acatar ou atender ao que ele deseja, mas principalmente ouvir o que ele traz. Ouvir o que ele traz enquanto dor, ouvir o que ele traz enquanto prazer e poder ensiná-los a viver. Pelo menos mostrar alguns caminhos possíveis para que a gente possa viver cada vez melhor numa sociedade. Bom, meu recado para as famílias, primeiro, é a gente estranhar a sociedade que a gente vive. Muitas vezes a gente pensa em preparar os nossos filhos para a sociedade e a minha provocação vai ser de que a gente precisa preparar os nossos filhos para estranharem essa sociedade. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Weil, e que ele tem um livro que chama Normose. Normose é a patologia da normalidade. Então a gente torna normal o que não é normal. A gente naturaliza o que a gente precisa estranhar. Então no dia a dia o meu convite para as famílias, primeiro, é que a gente passe a estranhar algumas coisas que passaram batidas, que passaram como normais, e a gente precisa estranhar, se indignar, para que a gente possa construir um futuro, um desejo que a gente quer para essa sociedade. O recado que eu tenho para as famílias, para os cuidadores é: se aproximem dos seus cuidados, dos seus cuidandos, dos seus filhos e filhas, né? Criem espaços de convivência, criem interesses comuns com seus filhos e filhas, né? Criem espaços de escuta e de fala. O que acontece? Que nós adultos, muito interesse na vida de nossos filhos e filhas quando eles são muito pequenos
e esse interesse, de algum modo, vai tomando um outro lugar, vai se perdendo de algum modo, não é? Quando eles chegam à pré-adolescência e adolescência. Eu sei que é bastante desafiador, mas é fundamental que a gente continue a cuidá-los, e para que isso aconteça, crie interesses comuns, crie espaços de fala, crie espaços de escuta ativa, né? Eles têm muito a nos dizer, eles nos dizem o tempo todo, mas é possível que esse distanciamento esteja dificultando que a gente possa ouvi-los. Então, se eu tenho a dizer algo, se aproxime dos seus filhos e filhas, criem espaços de interesse e confiem na escola. A escola é uma instituição que me parece a mais parceira, a parceira mais íntima das famílias, né? Muitas vezes nós pensamos diferentes, podemos ir por caminhos diferentes, mas sempre com o mesmo propósito, que é cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens, né? Eu acredito realmente que a escola ela é feita por adultos muito confiáveis, grandes profissionais. As nossas professoras e professores são grandes profissionais que têm muito a contribuir para a formação das nossas filhas, dos nossos filhos, dos nossos jovens. Então, fica aqui um convite para que essa parceria tão antiga e tão bonita entre escola e família permaneça cada vez mais forte.